A rotina perfeita é uma ideia que muitos vendem para várias pessoas por aí, mas qual é a verdade por trás da criação das rotinas? Inúmeras pessoas buscam algumas soluções, como por exemplo uma boa rotina. Qual é a rotina perfeita para se ter resultados? É por isso que as pessoas buscam tanto para uma rotina perfeita. Mas será que existe mesmo uma rotina perfeita? Quando a pessoa está procurando sobre esse assunto no YouTube, por exemplo, ela encontra vários outros influenciadores e youtubers que falam sobre algumas ideias exageradas, coisas que não fazem tanto sentido. Então por isso a gente precisa tomar muito cuidado ao pesquisar sobre rotinas na internet. Então por isso a primeira coisa que eu vou fazer vai ser desmascarar os mitos. Nós temos vários mitos por aí que as pessoas falam: faça isso e você vai ter tal resultado. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E quais são os mitos mais comuns que a gente vê por aí nas rotinas? O primeiro é acordar muito cedo. Muitas pessoas falam aí sobre acordar 5 horas da manhã é a chave para o sucesso, acordar 4h30, acordar 4 horas, acordar 3 horas da manhã. Mas não é sobre o horário que a pessoa acorda. O importante é que ela acorde e já faça alguma coisa de útil. Então, quanto ao horário, não faz tanto sentido assim a gente estipular um horário fixo para todo mundo. Sim, se para você funciona mais às 5 horas da manhã, então acorde às 5 horas da manhã. O segundo mito é ter uma lista muito extensa de tarefas. As pessoas pensam que ter várias tarefas numa agenda pra gente fazer significa sinal de produtividade, mas não necessariamente, porque quanto mais tarefas a gente tem para fazer, maior a chance da gente procrastinar nessas tarefas. Então é importante que a gente coloque na nossa agenda as tarefas mais funcionais, as tarefas que realmente vão trazer resultados pra gente. O terceiro mito é ter uma rotina que funciona para todo mundo. As pessoas são diferentes, cada pessoa é diferente entre si, então as rotinas não vão funcionar para todo mundo, porque as pessoas elas têm ritmos diferentes, ritmos biológicos, elas também possuem responsabilidades diferentes e diferentes necessidades também, então isso meio que torna inviável ter uma rotina específica para todo mundo seguir ela. O quarto mito é que o descanso não é tão necessário, porque realmente o descanso ele é necessário. E se a pessoa, por exemplo, sacrificar as horas de sono para poder fazer alguma tarefa, isso vai acabar no longo prazo trazendo maiores problemas para ela. Então é importante que ela tenha essa noção também. E sem falar também no descanso durante o dia. É importante ter descanso entre as tarefas, porque quanto mais tarefas a gente for fazendo, menor assim vai ficando a nossa energia mental. Então a gente precisa descansar em alguns períodos do dia. O mesmo vale também para alguns feriados, pelo menos um descanso na semana, um pouquinho de férias também, é porque essas coisas realmente são necessárias para que a gente consiga ter maiores produtividade no que a gente for fazer. O quinto mito é ter uma rotina rígida. Por exemplo, aquelas pessoas que falam: eu vou fazer tal coisa das 1 até as 3 horas da tarde, das 3 até as 4 horas vou fazer tal coisa, das 4 até as 6 horas vou fazer tal coisa. Isso é uma ideia meio que errada, assim. Isso vai trazer mais problemas do que resultados pra gente, porque a vida, ela traz vários imprevistos, então a gente precisa estar preparado para esses imprevistos também. E se a gente colocar tudo em blocos de tempo assim muito específicos, então isso tende a fazer a gente procrastinar também, porque não vai ter espaço assim para alguns problemas que acontecem no dia a dia, porque sempre acontece alguma coisa, algum imprevisto assim, por exemplo, e a gente tem que estar preparado para essas coisas também e não diminuir a nossa produtividade. Então por isso é muito importante a gente ter uma rotina um pouquinho mais flexível. Eu mesmo tentei várias dessas abordagens e não deu tão certo assim para mim. Eu costumava acordar bem cedo também, eu tentei acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, às 3 horas da manhã, mas não necessariamente isso me trouxe resultados. Não é sobre tantas coisas que você faz em si, a sequência das coisas, mas é importante a produtividade que você vai ter durante o dia. Assim como eu falei anteriormente, nossa vida está repleta de imprevistos, então a gente precisa estar preparado para esses imprevistos. Então na nossa rotina a gente precisa ter um espaço para pequenas mudanças que acontecer durante o nosso dia a dia. Ok, agora que a gente já sabe quais são os mitos e os problemas de se criar uma rotina muito rígida, como que a gente pode criar nossa rotina de uma forma realista e funcional então? O primeiro passo é o autoconhecimento. É muito importante a gente se autoconhecer. É muito importante a gente saber quais são os nossos limites, até onde que a gente consegue alcançar, até onde que a gente consegue ir, e é muito importante a gente saber quais são as nossas necessidades, o que eu preciso fazer, quais são as minhas metas e objetivos, e saber o seu ritmo biológico vai te ajudar bastante nesse ponto. E como que a gente pode descobrir o nosso ritmo biológico? Eu vou te dar 5 ideias aqui para você ter uma noção, beleza? O primeiro passo é ter um registro de energia diária. Pegue uma agenda e separe uma semana do seu calendário, e o que você vai fazer aqui vai ser escrever diariamente quando que a sua energia subiu e quando que a sua energia caiu, quando que você se sentiu mais produtivo, mais animado para fazer as suas atividades e quando você ficou menos produtivo, menos animado para fazer as suas atividades. E vai notando diariamente esses picos de energia que você tiver.
Então no final dessa semana, depois de 7 dias, você vai ver se tem alguma relação entre todos esses dias que você viu que a sua energia subiu ou caiu. E veja se tem algum padrão, assim, se tem um horário específico do dia que você costuma ter mais energia e se tem um horário do dia específico que você costuma ter menos energia. Então dessa forma você vai ter uma noção maior de como a sua energia corporal funciona. O segundo é o teste do cronotipo. Basicamente esse teste é para saber se você é uma pessoa matutina, vespertina ou intermediária. Você pode fazer esse teste na internet mesmo, é só você pesquisar lá, teste de cronotipo. Então dessa forma você vai ter uma noção se você funciona melhor de manhã ou se você costuma funcionar melhor de noite. E você vai ver isso através das suas atividades mesmo, da sua energia. Quando que a sua energia está mais alta, de manhã ou de noite? Ou você pode fazer esse teste para ter uma maior certeza de qual que é o seu cronotipo também. Mas lógico, mesmo se der matutino, vespertino, intermediário, vamos supor que dê matutino. Isso não significa que sempre vai ser matutino. Ele pode ir variando com o tempo. Mas atualmente é o matutino. Você vai ter maior energia, tende a ter uma maior energia de manhã. Então a gente não pode colocar isso como uma regra, mas isso dá uma ideia pra gente de quando que aparece uma maior energia pro nosso corpo. O terceiro é experimentar diferentes horários de trabalho. Se o seu trabalho for flexível o suficiente, se der pra fazer isso, então tente um dia começar o seu trabalho mais cedo ou tente um dia começar o seu trabalho mais tarde e veja qual dos dois foi mais produtivo pra você. Se começar mais cedo deu mais resultados ou se começar um pouquinho mais tarde deu mais resultados. Dessa forma você vai ter uma maior noção também de quando começar o seu trabalho. O quarto passo é ver a sua qualidade de sono. Você vai ver também durante uma semana ou duas, vendo o seu sono diariamente. Veja que horas que você costuma ir dormir, que horas que você costuma acordar e qual que é a qualidade do seu sono. Você dormiu bem? Você não acordou durante a noite? Você dormiu rápido quando você deitou para dormir? Então é muito importante ter esse registro também. E também se você quiser ir testando alguns dias, tentar dormir um pouquinho mais tarde, dormir um pouquinho mais cedo, acordar um pouquinho mais tarde, acordar um pouquinho mais cedo, dependendo da sua flexibilidade atual, então vai ser muito bom também para você, porque aí você vai ter um maior repertório. Dessa forma você vai conhecer melhor seu corpo e vai descobrir quantas horas de sono é bom você ter e que horas que é bom você deitar para dormir. Então isso daí vai ajudar bastante também. E a quinta ideia que você pode testar também é diariamente ver quais são as suas tarefas e colocar o nível de energia que você sentiu ao fazer essas tarefas e o horário que você está fazendo. Você pode colocar entre uma energia alta, média ou baixa. Então dessa forma você vai ter uma ideia de quais tarefas que você tende a ter uma energia mais alta ou baixa e quais horários do dia que você costuma ter uma maior energia também. Mas voltando para construir uma rotina realista, uma outra coisa que vai te ajudar bastante vai ser priorizar suas atividades. Veja quais são os seus objetivos e veja também quais são as suas prioridades quanto a metas. Então não faz tanto sentido fazer uma coisa que não está ligada ao nosso objetivo, não é verdade? Então é importante você ter essa noção também, priorizar melhor suas tarefas. E um outro ponto também é a flexibilidade e adaptação. Assim como eu tinha falado anteriormente também, é muito importante você ter uma rotina mais flexível e estar disposto a mudar ela, se for necessário. Então esteja preparado sempre para isso também. E se você quiser criar sua própria rotina e aprender muito mais sobre produtividade, eu deixei um presente especial para você. O meu e-book gratuito 10 passos para ser mais produtivo. Ele está aqui no primeiro link da descrição, então vai lá dar uma olhada, beleza? Então agora a gente finalmente vai passar para as dicas práticas para se construir uma rotina produtiva. Então o primeiro passo é ter o autoconhecimento, saber quais são os seus objetivos, suas metas e quais são as suas tarefas que você precisa fazer no seu dia a dia e descobrir também quais são os seus picos de energia durante o dia e colocar essas tarefas durante esses picos de energia de preferência. Também é muito importante estabelecer metas realistas. Se você tiver um objetivo muito grande, divida ele em pequenos pedaços. Dessa forma você vai ter uma maior facilidade para poder gerenciar essas metas também. Priorize suas atividades, também é muito importante você ter uma noção de quais atividades são mais importantes para você e quais delas não fazem tanto sentido assim fazer. Então você vai focar mais nessas atividades que vão trazer os maiores resultados para você. Quanto à flexibilidade na rotina, você pode separar um tempo específico para qualquer problema que acontecer. Então você poderia separar, por exemplo, 1 a 2 horas por dia para tarefas mais imprevisíveis, que podem acontecer ou não. Então é bom separar já esse tempo para se caso acontecer, aí então ela já tem um tempo para ela já. Criar uma rotina matinal positiva também vai te ajudar bastante a ter mais energia durante o dia. Então, durante a manhã, tente ser mais produtivo, tente fazer mais coisas, ser mais ativo. E evite ser mais passivo quanto às suas tarefas. Por exemplo, uma coisa ativa que você poderia fazer é arrumar a cama. Outra coisa é ler um pouco. Outra coisa é fazer exercícios. Também se hidratar bem e essas coisas mais assim de você estar fazendo alguma coisa. E evitar as atividades mais passivas, como por exemplo mexer no celular. Pelo menos durante 1 horinha assim, depois de acordar. E prefira mais as atividades que já vão te dar um gás inicial no seu dia.
Defina o limite de tempo para fazer cada tarefa. Por exemplo, vamos supor que eu preciso ir na academia. O limite de tempo para ir na academia é aproximadamente 1 hora até 2 horas. Então eu vou colocar 2 horas de academia e eu não vou me prolongar mais do que isso. E para você gerenciar melhor, você pode colocar isso no ciclo de Pomodoro. Ou seja, você vai fazer 25 minutos da tarefa e 5 minutos de descansar. E isso vai te dar bastante produtividade também durante a tarefa e durante o seu dia. Tem algumas pausas durante o seu dia. Se você estiver seguindo o método Pomodoro, isso já vai te ajudar bastante, mas também no final do seu dia, quando você realizar todas as suas tarefas, reserve esse tempo para poder descansar também. Uma outra habilidade também fundamental para se ter uma rotina produtiva é saber manter o foco mesmo com muitas informações por aí. Então, para isso, assista o vídeo ao lado que você vai ver exatamente sobre isso, beleza? Eu te espero lá. Valeu, fui!